Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula 24 de Lógica de Programação em Linguagem C. E na aula de hoje eu vou propor para vocês um problema relacionado à folha de pagamento. Então a gente vai desenvolver uma função que vai receber um salário e vai retornar esse salário com os descontos de INSS, imposto de renda e faltas cometidas. Vamos lá para a leitura desse exercício. Escreva uma função que retorne o salário líquido de um salário bruto enviado como argumento. Os descontos são INSS 8%, imposto de renda 15% e faltas não justificadas R$ 100 por dia. Essa função ela deve receber os seguintes argumentos: o salário bruto e a quantidade de faltas. Tá? Essa função deve imprimir ainda os valores descontados e deve retornar o salário líquido. Então, vamos lá. Eu comecei aqui esse código introduzindo o seguinte: a impressão já do salário líquido de um salário bruto de R$ 5.000 enviado para a função salário líquido. E eu estou enviando aqui um dia de falta. Então, vamos codificar essa função. Vamos lá. O nome da função se chama salário líquido e ela está retornando um double. Então vamos colocar lá double, salário líquido. Ela vai receber um double. E eu posso colocar aqui o parâmetro salário. E eu vou colocar aqui um tipo inteiro para definir aqui a quantidade de faltas. Abrir e fechar chaves aqui. E vamos definir aqui então agora algumas variáveis que a gente vai precisar. Eu vou precisar aqui de uma variável para calcular o INSS, o imposto de renda e o valor do total de faltas. Né? Então vamos lá, vamos criar double, valor do INSS, valor do IR, valor das faltas. Vamos criar aqui também, a gente pode criar aqui apenas como um exercício prático, mas não é o ideal. Na prática a gente não faria isso. Só para a gente treinar o que a gente viu na aula passada sobre constantes. Tá? Então eu vou criar aqui constantes para definir aqui o valor do INSS. Então vamos dizer aqui que o INSS vale 8, né? 8%. Vamos definir aqui uma outra constante para definir aqui o IR, 15%. Uma outra constante aqui também para definir aqui falta. Né? Repare que as constantes, todas com letras maiúsculas, isso não é obrigatório, é só uma convenção. Agora é o seguinte, vamos para a parte de processamento de dados. Né? Então, a variável que eu defini ali em cima, INSS, ela vai receber o salário, que é aqui o meu parâmetro, né, que está valendo 5.000. Então, eu vou pegar esse salário 5.000 e eu vou multiplicar ele por INSS dividido por 100. Tá? O que acontece? O INSS aqui vale 8, né? Então 8 dividido por 100 vai me dar 0,8. 0,8 multiplicando o salário vai me dar o valor do INSS. Tá? Então, continuando aqui agora, eu vou calcular o valor do IR. Então, o valor do IR também vai ser o salário vezes a constante IR dividida por 100. Então, ocorre da mesma forma do INSS. E agora eu vou calcular o valor de faltas. Né? O valor de faltas vai receber quantidade de faltas, que é aqui um parâmetro enviado, está valendo 1. Quantidade de faltas vezes a constante falta. Né? Então, essa constante ela vale 100. Tá? Então, se eu estou enviando o número 1 aqui, 1 vezes 100, então o valor descontado em faltas vai ser de R$ 100. Tá? Agora, vamos partir para a parte de
impressão, que eu peço aqui, a função deve imprimir os valores descontados. Então, a impressão aqui já está pronta, né? Então, eu já tenho aqui a impressão do valor do INSS, a impressão do valor do IR e a impressão do valor de faltas. E agora eu preciso retornar o salário líquido. Então, eu vou retornar o salário líquido de que forma? Vamos lá fazer return. Vou pegar o salário enviado, que está valendo 5.000, e vou subtrair do valor do INSS, somado com o valor do IR, somado com o valor de faltas. Tá? E assim a gente consegue resolver esse problema. Vamos lá, compilar e executar. Tá lá então. INSS 400, imposto de renda 750, quantidade de faltas foi uma falta só, então valor 100, salário líquido 3.750, tá? Vamos colocar aqui um ponto 2 para definir duas casas decimais e vamos aumentar aqui para duas faltas. Vamos ver o que acontece. Tá lá, INSS permanece 400, IR 750, faltas 200 e salário líquido 3.650, tá? Bom, então a gente consegue resolver esse problema da forma com que ele foi pedido, tá? Só que tem um porém aqui. Esse problema ele não deve ser resolvido dessa forma. Vamos fazer alguns ajustes para deixar essa solução um pouco mais elegante, tá? Vamos lá então, olha só. Eu não vou colocar aqui as constantes INSS, IR e falta dentro da minha função, tá? Eu vou retirar esses elementos daqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar as seguintes variáveis. Valor do INSS, valor do IR e valor de faltas. Tá? Vamos definir aqui os valores do INSS, vale 15. Valor do IR, 8. E valor faltas, 100. Tá? Então, eu estou declarando essas variáveis fora da minha função. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou acrescentar essas variáveis aqui dentro. Vou enviar essas variáveis como argumentos da minha função. E aqui agora eu tenho que criar parâmetros para receber esses argumentos. Então vamos lá, vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos lá, começar double, Ctrl V. Double e double. Tá? Então eu tenho aqui os 5 parâmetros que vão receber os 5 argumentos que eu estou enviando. Tá? E agora, aqui eu só vou checar se essas variáveis, se os nomes estão corretos. Valor INSS, valor INSS, valor INSS, na verdade agora, valor INSS, vamos colocar aqui, ó. Vamos substituir aqui, ó, por isso. Valor IR, vamos substituir aqui por essa constante, que ela não existe mais. E valor faltas, vamos substituir aqui, ó, por essa constante, que ela também não existe mais. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Valor INSS, que vale 15, eu estou enviando esse 15. Esse cara aqui também vale 15. E aí o que acontece aqui? 15 dividido por 100. Tá? Então vai dar 0,15, que vai multiplicar o salário e que vai dar o valor do INSS correto. Então, repara só, eu usei aqui os mesmos nomes que já estavam sendo utilizados aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar essas variáveis aqui para não gerar conflito, tá? Porque elas já estão declaradas aqui. Tá? Lembra, então, que no escopo de variáveis que a gente viu em aula anterior, né, as variáveis que fazem parte aqui de parâmetros, elas têm a mesma funcionalidade que uma variável local.
tá? Então, para não gerar o conflito, eu elimino essas variáveis locais e agora o meu código está pronto, tá? Vamos rodar isso aqui, vamos verificar. Aí, ó, mesmo resultado. 750, 400, 200, 3, 650. Bom, por que eu fiz isso? Por que eu arranquei esses elementos lá de dentro da função? Porque faz todo sentido eles não existirem lá dentro, existirem aqui fora, né? Por quê? Uma vez que esses valores, essas taxas, elas podem alterar, por exemplo, de repente o INSS passa a ser 14, o imposto de renda passa a ser 7, faltas não justificadas sobe para 120, né? Então o que acontece? Essa minha função, eu não preciso mexer nela. Tá? Lembra que a função é como uma caixa preta. Você faz uma vez, criou, e essa função ela pode ser reutilizada em outros códigos. Tá? Então, imaginando que essa função aqui, que esse código está correto, né, para o cálculo de folha de pagamento, então você pode reutilizá-lo mesmo que os valores, né, de INSS, IR e faltas sejam modificados ao longo do tempo. Agora, se você deixa esses caras aqui dentro, tá? Aí sempre que esses valores mudam, você tem que entrar no teu código, na função que você criou, e você tem que alterá-la lá dentro. Tá? Agora, dessa maneira não. Dessa maneira você cria uma função e você pode reutilizar essa função em vários dos seus códigos. Tá bom? Então esse foi o motivo pelo qual eu coloquei esses elementos lá dentro e agora eu retirei para mostrar para vocês essa vantagem. Tá? Então sempre crie funções independentes do seu código, ok? Bom, é isso aí. A gente se vê então na próxima aula.